Olá, boa tarde. Aqui estou mais uma vez aguardando a Silvia, minha parceira de tantos momentos, momentos muito especiais. E hoje nós estamos aqui para mais uma semana, de 21 semanas para 2021, que já não são mais 21 semanas, né? Então, na verdade, nós estamos aqui dando mais um passo nessa jornada, nesse caminho. E está chegando e a gente também está fazendo essa contagem regressiva para 2021. Né? Você me vê? É você. E você me vê ou só vê o meu testão? Não, te vejo bem. Então, tá bom. Então, já que nós nos vemos, é muito possível que as pessoas que nos assistam nos vejam também. O que é um bom sinal, né? Afinal de contas, aí a gente realiza alguma coisa mesmo dessa nossa maior intenção, que é poder trazer esse conteúdo, né, sobre o panorama biográfico para todas as pessoas, né? Quem sabe a gente inspire as pessoas a fazerem os seus próprios panoramas biográficos, que tenham curiosidade em olhar a sua própria história de vida, não sei se é por uma outra perspectiva, mas a partir de uma ferramenta que a gente considera ampla, pelo fato de abordar os três aspectos humanos que nós trouxemos da trimembração no último encontro e que hoje vamos abordar de uma maneira um pouco mais técnica. Hoje é meio aulinha mesmo, né? E hoje, né, já que a gente estava falando, né, que tanto no começo, a respeito dessa contagem regressiva para 2021, que a gente vai falar hoje das curvas de desenvolvimento, tem bastante a ver com trazer, né, assim, os aspectos do tempo e do espaço para a nossa biografia, né? Então, é aquele primeiro pano de fundo para a gente poder introduzir esse assunto, né, Silvia? E hoje nós vamos falar de curvas, né? Mas nós não vamos falar das curvas da Estrada de Santos. Lá na, nada a ver com isso. Eu até esbocei que eu ia dar uma cantadinha aqui, mas eu desencanei de cantar porque não dá. Mas nós vamos falar de curvas que são comuns. Bom, na verdade, todos os assuntos que nós temos trazido aqui são comuns a todo e qualquer ser humano. Por isso que nós falamos de biografia humana. Parece algo óbvio, mas é difícil nós podermos avaliar a biografia de uma mariposa, ou de um cachorro, ou de um elefante, porque a questão da biografia, ela pressupõe a memória, ela pressupõe as lembranças que nós trazemos da nossa história de vida e também a questão do relato, até pela própria palavra grafia. Então, por isso que muitas vezes parece redundância falar biografia humana, mas não é. É muito importante que a gente traga para essa outra dimensão, que é uma dimensão superior, se a gente pode falar dessa maneira, ou mais elevado. Acho que essa questão do elevado, não do superior, de um ser maior ou melhor do que o outro, mas de ser uma característica que só os humanos mesmo possuem. É. Então, já que eu não vou. Então, Qual vai ser o verso? o verso diz assim: o ser humano não é apenas um ser corpóreo que desenvolve, a partir dessa corporalidade, certas capacidades mentais transmitidas pela hereditariedade. Ele é um ente que participa de dois mundos, um mundo material e corpóreo e o outro divino e espiritual. Essa é uma frase do Liebgut,
que é um dos, realmente, dos organizadores, né, da metodologia biográfica. E por que a gente vai trazer as curvas de desenvolvimento hoje, né, Silvia? A base de tudo. Eu tenho até aqui, nem dá para ver muito direitinho, mas aqui atrás de mim elas estão aqui me ancorando e amparando. Pois é. Elas são, né, então, esse pano de fundo mesmo, né, onde a gente vai depois, inclusive, acrescentar o conhecimento a respeito dos setênios e onde a gente vai poder olhar para a nossa própria biografia, para a nossa própria história, né? Mas dos setênios a gente não vai falar ainda, vamos trazer só essa questão das... Ixi, só um segundinho que eu vou precisar espirrar. Só um segundinho, acredite, um segundinho. Pois é, eu nunca vi o Jô Soares espirrando, nem o Faustão, nem a Hebe Camargo, nem a Ana Maria Braga, eu acho que já. Então, estou desconfiada que eles nunca fizeram um programa ao vivo, que o espirro eles cortam. Essa questão de trazer as curvas do desenvolvimento humano, essas linhas, né, que são linhas que têm curvas, oferece para a gente a possibilidade de... e aqui tem uma abordagem um pouco diferenciada. A Olivia vai do todo para o indivíduo e eu vou do indivíduo para o todo. E eu explico por que eu vou do indivíduo para a humanidade ao invés de fazer o caminho ao contrário. Porque às vezes eu ainda acho que nós estamos muito autocentrados. Então, quando recebemos uma informação, como por exemplo essa que nós estamos passando aqui sobre as curvas do desenvolvimento, a nossa tendência é já pegar esse material, isso que eu estou ouvindo, e aplicar diretamente na minha vida. Olhar, talvez de uma maneira um pouco mais ampliada, a minha própria vida, a minha própria biografia. Porém, esses materiais, esse conhecimento, ele traz para nós a possibilidade de um reconhecimento desta unidade, desta mescla entre eu e o mundo, entre o indivíduo e a humanidade, porque justamente são linhas que elas permeiam a vida de qualquer ser humano. Ele acreditando em espiritualidade, e é importante nós não confundirmos aqui, nós estamos trazendo espiritualidade, não está associado à religião, não é uma questão de fé, mas para nós, da antroposofia, nós acreditamos sim nos ciclos kármicos, então estamos vindo de algum lugar, tendo uma existência terrestre, e iremos para algum outro lugar, e isso faz parte do ciclo que dá para nós muitos dos fundamentos nos quais nós nos baseamos. Então, se isso não tinha ficado claro até agora, é importante que a gente pontue. E dentro desse processo de ver, de avaliar, de analisar, de conhecer essas linhas, quando a gente tem a possibilidade de ver que se existem aparentemente coisas que nos separam muito, na forma como somos, no tom de pele, cor, jeito, nacionalidades, cultura, uma infinidade de coisas que, em princípio, nos separam, existe sim esse pano de fundo, esse chão, talvez, que nos une, que traz para nós essa consciência de que somos humanos, que pertencemos todos a essa mesma raça. Eu vou usar essa palavra, ainda que utilizem raça para dividir algo que, no meu conceito, no meu humilde conceito, não é divisível, que são os humanos. Então, nós fazemos parte todos de uma mesma categoria. E essas três linhas, essas três curvas que nós vamos apresentar, elas percorrem toda a nossa existência. E a partir dessa observação, desta
é só a partir dessa observação que nós conseguimos perceber este pertencimento a esse gênero humano, porque eu me reconheço na história do outro, e ao mesmo tempo reconhecer a exclusividade que cada um de nós, cada um dos 7 bilhões e tantos que temos no planeta, são. Então, juntando com a história de que biografia é a biografia humana, as curvas e tudo mais, porque essa possibilidade de olhar todas essas curvas de desenvolvimento, só nós temos. E é, ao mesmo tempo, a possibilidade de ver como eu sou única, mas como eu também pertenço a esta humanidade. Isso aí bem? Aham. É isso aí. Espero que todo mundo tenha, lógico, compreendido, né? Como a gente lida com essa dualidade o tempo todo, né, Silvia? Desculpa, Olivia, que eu olhei o meu rascunho aqui e vi que eu esqueci de falar da diferença, ou talvez da possibilidade desse trabalho, a partir das linhas, ser feito em grupo e individual. Então, é claro, a gente faz o processo do aconselhamento biográfico, essas linhas estão permeando todo o processo. No individual, é muito bom, sem dúvida, porque a gente tem a condição de olhar a nossa própria vida em detalhes, em minúcias, colocar uma lupa em cima da minha própria vida e em profundidade. Agora, o trabalho em grupo, que eu pessoalmente tenho uma preferência, eu recomendaria as pessoas procurarem formar grupos com este propósito, é que a partir da escuta da história de uma outra pessoa, eu consigo trabalhar um pouco mais o meu sentido de empatia, não só por aquele que está contando a história, que muitas vezes, nós já repetimos isso aqui várias vezes, reconhecer a minha história no outro, mas também olhar de uma maneira mais empática as pessoas que permearam a minha vida e que muitas vezes eu as responsabilizo por alguma coisa que eu vivenciei. Então, queria amarrar com isso, com a importância, ou talvez com a qualidade, diferenciar a qualidade desse trabalho individual e do trabalho em grupo. Isso. E lembrando também, né, Silvia, que o trabalho biográfico é um trabalho que a gente pode realizar muitas vezes e de diversas maneiras, né? Como você esteve dizendo, né, assim, o individual tem uma qualidade, o em grupo tem outra qualidade e um não extingue o outro, né? É possível fazer o individual e é possível fazer o em grupo. Então, você fez em grupo, de repente você olhou lá para umas questões e falou, bom, passaram 2 anos, você falou, não, agora eu quero fazer um individual, e faz. Ou o contrário, né? Às vezes tem um biográfico que tem um tema mais específico, né? Um biográfico para estar olhando para os relacionamentos, ou um biográfico que está focando mais numa determinada etapa da vida, né? Então, esses são todos biográficos que, na verdade, vão possibilitar uma outra revisitação para a sua história, né? Biográfico para as pessoas que têm filhos pequenos. Passar por um biográfico e poder ter a possibilidade, que foi um trabalho que nós duas fizemos e que você faz muito bem também, passar por um biográfico quando você tem filhos pequenos é de fundamental importância. Você tem um olhar para a sua infância e papais e mamães e cuidadores de maneira geral. Você começa a ver as coisas que você está projetando no seu filho a partir da história que você vivenciou. E existe a possibilidade de fazer ajustes, readaptações e tudo mais. Mas é isso aí. Temos as linhas, tem um gráfico lindo atrás da Olivia. Aqui hoje a gente vem com desenhinho e tudo, né? Então, a gente estava falando, né? Você trouxe um pouquinho dessa história da trimembração, né, Silvia? E a gente tem aqui esse ovo aqui que a gente tem para representar o homem. Eu nem gosto muito de falar disso, mas prefiro falar que é o ser humano, né? Aqui
homens e mulheres estão representados. Uhum. E nessa representação, a gente tem, junto com essa questão da trimembração, então, uma porção que é o nosso corpo, como a gente estava falando no início, o verso, né? Que a gente tem uma parte que é a nossa corporalidade, é o que a gente traz na nossa hereditariedade para a formação dessa pessoa que a gente é, né? E a Isso. gente tem esse eu, né? Que é essa nossa parte que está relacionada com o desenvolvimento espiritual, com a espiritualidade, com o ser mais essencial, e que é também aqui que ele vai, vamos dizer assim, manter, né, vai conseguir trazer, abarcar todas as vivências que a nossa alma vai reconhecendo, vai vivenciando, porque ela é exatamente o que une o mundo espiritual e o mundo material. Ficou tudo uma letra em cima da outra, mas deu para entender um pouquinho? Deu. Trocando em miúdos é o entre, é aquilo que faz a troca entre esses dois universos. É como se nós estivéssemos no centro e dentro deste centro nós fizéssemos, a partir da alma, essa troca, essa tradução, essa intermediação entre o mundo material e o mundo espiritual. É, que a gente vê, né, que vocês vão entender logo mais um pouquinho, que aqui, né, o que nós temos do mundo espiritual, né, já que nós temos uma parte que vem desse mundo espiritual e que nós temos uma parte que está relacionada ao mundo material. E é assim que a gente está hoje, ser humano, né? E são exatamente essas duas linhas, mais ou menos azul e mais ou menos vermelha, não sei se está dando para ver aí. Agora não estou vendo. Agora não está vendo, né? Porque vai ver agora, né? Que a gente vai fazer agora, né? Que, como já mostrei antes, então a gente tem uma linha azul representando, né, esse mundo espiritual, e nós temos essa linha vermelha representando o nosso mundo terreno, o nosso mundo corpóreo, né? O mundo material. E que entre essas duas linhas, né, como antes eu tinha mostrado, né, que nós temos a parte espiritual, temos a parte material, e que o que liga essas duas coisas está relacionado com a alma, que é essa nossa capacidade de nos expressar através das emoções e das sensações, ela também está aqui representada de uma forma bastante particular. Ela é ondinhas. Ela é a que tem ondinhas. Ela é a que tem ondinhas. Porque a gente, além de ter ondinhas, é a linha que tem 3 caminhos. Mas isso, cenas do próximo capítulo. Isso mesmo, cenas do próximo capítulo. Não pode ficar o final da novela no início. É, só um spoilerzinho, assim, de leve, né? Então, o que a gente... o que a gente tem aqui, né? Quando a gente apresenta, isso daqui é a base, né? Que vocês vão poder, que nos acompanham, né? Que têm interesse em te acompanhar todos os passos desse processo, vão ver que quando nós formos logo mais, daqui uns 2 encontros mais ou menos, né? Apresentar os setênios, é nessa base que a gente vai estar representando o tempo, né, da existência humana. E se as pessoas se lembrarem que no último encontro, vocês vão ver que, de uma certa forma, tem 3 partes bem marcadas nesse gráfico que a Olivia fez. E no último encontro nós falamos que que há um ditado que diz que você precisa de 20 anos
para crescer, 20 para amadurecer e 20 para se tornar sábio. Então, percebam que nós estamos trazendo layers, camadas, umas sobre as outras, relacionadas a esse processo do desenvolvimento humano. Que se dá para ver aqui, né, que essa curva, ela cresce, ela parte aqui de baixo, aí ela cresce, aí ela fica lá mais alta, e depois ela vai decrescendo. E essa linha que marca o nosso desenvolvimento biológico, né, ela mostra a nossa vitalidade, né? Ela marca esse florescimento. Nós estivemos falando... Eu, no meu 60, quase 60 aqui, minha curvinha está caindo. Eu lembro dos meus 30. Nossa Senhora, balada, a vitalidade dos 14, mas agora aos 56 para 57 anos é diferente. É diferente, é. E é exatamente isso. Então, a gente vê um ritmo, né? Nós estávamos falando no encontro passado, né, Silvia, a respeito do ritmo das estações. Né? E a gente vê aqui como também é importante a gente estar respeitando o ritmo, né, desse desenvolvimento biológico, como o ritmo das estações. Quando as estações ficam todas meio confusas, né? No verão a gente começa a sentir frio, ou no inverno a gente começa a sentir calor, isso dá uma certa desorganizada na gente, né? A gente fala, nossa, mas o que está acontecendo, né? Então, a mesma coisa acontece quando a gente está aqui lidando com o nosso desenvolvimento na vida, né? Quando a gente antecipa, ou quando a gente quer recolher e fazer, viver o que já passou, né? A gente, de alguma forma, está impedindo que o ritmo, né, como das estações, aconteça no seu próprio desenvolvimento. Né? E é muito importante. Né? A resistência que as pessoas têm de reconhecer que vai acontecendo uma perda de vitalidade, o vício da pele, as rugas, o cansaço, mas e que isso é uma coisa natural. Para alguém, se alguém assistiu aquele filme do Brad Pitt, a história do Benjamin Button, alguma coisa assim, em que ele nasce ele nasce uma criança com uma sapiência impressionante e se torna um velho com os desejos de uma criança. Esse é um bom dica desse filme para vocês talvez compreenderem um pouco mais, de uma forma mais ilustrada, o que a gente está trazendo aqui das curvas. E que a gente vê que é isso, né? Assim, como essa linha, né, azul é a linha da consciência do desenvolvimento espiritual, né? Então, a gente vê como que a gente vai desenvolvendo e vai trazendo isso mais próximo para o nosso desenvolvimento biológico, numa determinada etapa da nossa vida, né? E a gente vai seguindo um outro caminho que a gente depois vai trazer gradativamente aqui nos próximos encontros, né? Mas, no filme que a Silvia estava dizendo, é como se a gente quisesse trazer essa consciência mais próxima numa fase em que a gente tem essa força da vitalidade. Então, essas duas coisas não conseguem caminhar juntas. Né? A vitalidade e a consciência, elas têm um caminho próprio. Né? O corpo precisa da vitalidade para formar a sua própria estrutura e não para ir para a parte da cognição. Por isso que muitas vezes nós precisamos tomar cuidado com o que está sendo exigido, por exemplo, das crianças nessa primeira fase. E a gente chama de criança até os 21 anos, guardadas as devidas proporções. Mas sim, é porque existe uma energia que é colocada no desenvolvimento do corpo, que se eu tiro essa energia para a questão da cognição, alguma coisa vai faltar, alguma coisa vai se desestruturar, talvez não naquele momento, mas são reflexos que podem aparecer, por exemplo, numa idade mais madura.
Aham. Com certeza, né? O que a gente perde num setênio, vamos dizer assim, a gente não vai sentir no setênio seguinte, né? A gente vai sentir mais lá na frente, Na né? vida, no processo da vida. No Até em processo da... doenças que talvez a gente venha a desenvolver. Se vocês se lembrarem do que a gente falou da salutogênese, do processo de ir em direção à saúde, quais são os pré-requisitos para que eu tenha uma vida saudável nessas 3 primeiras etapas, que são as etapas que vão me sustentar para a vida, e como nós também falamos, hoje, uma vida que vai até os 80, 90, 100 anos de idade. Uhum. Assim como é importante que a gente reconheça, né, assim, é, é, a base é realmente no início da vida, mas toda a etapa da vida, ela precisa de determinados cuidados para que ela sustente o vigor de cada estação, vamos dizer assim, de cada época, né? E quando a gente desequilibra muito isso, algumas doenças, às vezes mais graves ou com mais dificuldade da gente se recuperar, vai acontecendo porque ficou deficitário antes, né? Muito bem. E então a gente tem esse esqueminha como esse pano de fundo, né, como um cenário onde a gente vai aqui estar plantando os setênios e falando sobre as leis biográficas logo mais, né? E está faltando a verde, que é o desenvolvimento emocional. Se um é o corpo, o outro é o espiritual, tem a questão do emocional, que é esse que é todo cheio de ondinhas, porque, vamos falar a verdade, a vida é um sobe e desce, né, meu amor? Ai, 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 ai. Né? Quando a gente está no meio, pelo amor de Deus, quem tem uma vida que é uma montanha russa, levanta a mão. Com menor intensidade, com participações nossas ou com participação externa. Mas o ponto é que nenhum de nós é uma página em branco relacionada às emoções. A felicidade, a tristeza, a dor, perdas, ganhos, altos e baixos, saudade, raiva, angústia, paixão, ou seja, todos esses sentimentos que permeiam o ser humano, eles estão dentro desta curva, que é a curva verde, a curva do desenvolvimento psíquico, emocional, e da mesma forma que a linha corpórea, ela vai se desenvolvendo conforme o ser humano vai se desenvolvendo, conforme eu vou crescendo. Então, um bebezinho, ele não tem a menor condição de avaliar determinado estímulo que ele receba, pode ser um carinho, pode ser um tapa, e identificar o que é aquilo e falar, nossa, eu fui agredido e eu vou me colocar, ou eu vou... Não, simplesmente é uma esponja e parte dessa herança, dessa hereditariedade que ele recebe, sejam dos pais, mas também do mundo espiritual, ele vai processar aquilo no corpo de uma determinada maneira. Conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos separando o joio do trigo. E uma das coisas mais difíceis no desenvolvimento humano, e também é uma das coisas mais difíceis de ser ensinadas a uma criança, é você nomear o seu sentimento. Você dizer o que você está sentindo e conseguir, a partir desta nomeação, manter o seu centro para lidar com a situação que está na sua frente. Então, muitas vezes, os nossos medos, as angústias, temores, eu coloco tudo dentro de um bolo. Por isso, essas curvinhas, né? Por isso, um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de autodesenvolvimento, para que a partir do momento que eu consiga nomear as minhas emoções, não viver entre as polaridades, eu tenho a condição de me colocar na vida de uma maneira equilibrada. Se vocês forem lembrar lá no início das nossas apresentações, nós falamos do pensar, do sentir e do querer ou agir.
Então, a emoção que né, que permeia esses dois mundos, digamos assim, é aquilo que tem a capacidade de me dar um equilíbrio dentro de seja lá qual for a intempérie. Mas isso eu só Então, vou com o tempo. é. Então, pegando esse gancho do que você está falando, do pensar, do sentir e do querer, é como se a linha azul tiver, ela tem uma atribuição ao pensar, e a linha verde ao sentir, e a linha vermelha à ação, né, ao querer, à vontade, aquilo que a gente realiza. E é por isso que a linha azul aqui, né, como você está falando, Silvia, nesse seu exemplo muito interessante, né, da vivência das crianças, né, a criança, olha como pensar está distante, né, da linha, daquilo que ela vive, né, da linha do corpóreo, daquilo que ela realiza e aquilo que é realizado para ela. Porque nessa fase do início da vida, ela não consegue atribuir um sentido, que é a função do pensar, né, aquilo que ela viveu. Ela vai, olha, ali vai aproximando uma linha da outra, e então, durante um bom tempo, a gente tem a capacidade exatamente de reconhecer qual é o sentido, qual é o significado, como é que eu vou recolhendo, né, o sentido das experiências que eu vivi. Porque essa elaboração, ela É o chamado cumprimento psíquico, isso. É quando eu né? avalio, né? Faço ponderações, prós e contras, o que que eu vou, como que eu vou atuar, o que que eu vou fazer. E a criança não tem a condição de fazer, ainda não tem, né? Vai se desenvolvendo para chegar nesse ponto. Isso, né? E assim a gente vai se tornando cada vez mais consciente, né, de todo o nosso processo, de toda a nossa trajetória, porque a gente vai atribuindo, né, como você esteve dizendo, são as lembranças. Então, nas lembranças, a gente recolhe, a gente sustenta aquilo que foi significativo para a gente. Bom ou ruim, mas aquilo que foi significativo para a gente, né? Acho que é isso. Pelo menos por hoje é, né? Por observar. Eu tô sem relógio hoje. Nós já chegamos lá no tempo? A gente já passou do tempo 3 minutinhos. Não! Ai, ai, Bom, então, aqui a gente teve uma oportunidade para estar olhando para um pedacinho, e a cada encontro a gente vai trazendo mais pedacinhos para que a gente possa estar vendo o todo, né, desse processo do panorama biográfico. e nós vamos deixar, como sempre, 3 perguntas. Na verdade, tem vezes que a gente deixa 2, tem vezes que a gente deixa 3, mas como dessa vez são três curvas, são 3 linhas, que vocês olhassem para cada uma dessas linhas e observasse, de acordo com a idade que você tem, como que você se sente em relação a cada uma dessas curvas, do seu desenvolvimento espiritual, do seu desenvolvimento físico e do seu desenvolvimento anímico. O que você considera como sendo seu, como sendo único, além da digital? Qual é o talento que você trouxe? Qual é o dom que você trouxe? O que você tem que, dentro da sua história, para você faz é um dos componentes dessa sua individualidade. E para observar isso nas 3 linhas também. E agora, Muito bem. o poema. Então, isso. Para encerrar, então, o poema, o verso, né, que inspirou essa nossa apresentação, que diz: o ser humano não é apenas um ser corpóreo, que desenvolve, a partir dessa corporalidade, certas capacidades mentais transmitidas pela hereditariedade. Ele é um ente que participa de 2 mundos, um mundo material e corpóreo, e o outro divino e espiritual. E desse jeito a gente se despede e espero vocês na próxima quinta-feira, às 4h30, lá no meu canal.
para dar mais um passo nesse processo das 21 semanas para 2021. Vamos lá. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada.